Quem era realmente Hermann Göring, o herói de guerra? O companheiro de esquadrão do lendário Barão Vermelho, Manfredo von Richthofen, autor de 22 vitórias em duelos aéreos na Primeira Guerra Mundial. Ou o Marechal do Reich, orgulhoso, arrogante, vestido com seu uniforme chamativo e vistoso. Era o amigo dos aristocratas, o homem que soube, com sua influência, inserir um jovem, Adolf Hitler, nos círculos influentes da Munique do pós-guerra. Era, na verdade, o indivíduo dependente de morfina, devido a um ferimento sofrido durante o golpe. Sempre ausente de Munique, aquele da Burgerbräu Keller era um tático astuto. Ou era apenas um manipulador covarde? Era o pai da Luftwaffe? Ou era apenas um fanfarrão? E então, como Hermann Göring realmente morreu? Existem muitas perguntas sobre essa figura tão imponente, até fisicamente, do Reich nazista. O que sabemos sobre Hermann Göring vem de suas biografias. Primeiro jovem oficial de infantaria, depois rapidamente transferido para a recém-criada aviação imperial alemã, sua entrada no lendário esquadrão do Barão Vermelho, o chamado Barão Intrigante, mas o tornava barão. Registra o negro Taufin na companhia nazista orquestralista IT Schwarer. Um pouco. O Marcos Sardenha, profissão permissão de vez em quando. E 4 reinos inteligentes de testemunho médio. Já foi visto logo após o fim da guerra, quando, de avião, pilotando ele mesmo, depois de se tornar um piloto da aviação civil. Levou à Suécia o barão Erich von Rosen e conheceu, justamente graças ao barão von Rosen, uma das mulheres mais bonitas da Suécia, Karin, sua primeira esposa, que na época já era casada e que ele convenceu a se divorciar do marido para segui-lo. Apesar de já sofrer de epilepsia, anos depois contrairia tuberculose, que seria fatal. Em sua homenagem, Hermann Göring nomearia a propriedade, comprada vários anos depois, como Karin Hall, um pouco como uma lembrança daquela mulher lindíssima que ele havia amado, mas amado não tanto pelo espírito, e sim pelo fato de ela representar a excelência da beleza. Pode-se dizer que Göring era obcecado pelos valores de pureza e beleza, a ponto de ser um fanático por obras de arte. Durante a guerra, Hermann Göring acumulou tesouros incríveis, saqueando-os, simplesmente pilhando, tanto as coleções particulares quanto os grandes museus, incluindo o Louvre, das muitas obras de arte guardadas no Museu Parisiense. O Marechal do Reich havia colocado uma espécie de hipoteca pessoal em cerca de 30% de toda a coleção. Realmente muito. Em alguns casos, Göring também gostava da chamada arte degenerada. Pense nos Macchiaioli, expressionistas, impressionistas e dadaístas. Tudo aquilo que, oficialmente, pela doutrina nazista, deveria ser destruído por ser símbolo de uma arte não ariana. Pois bem, Göring gostava. E com a desculpa de providenciar pessoalmente a destruição, se apropriava dessas obras. Mas Göring era mais do que isso. Ele foi o criador da Luftwaffe, a força aérea nazista da Segunda Guerra Mundial, reconstruída quase do zero, visto que os tratados de Versalhes haviam limitado fortemente a capacidade militar da Alemanha da República de Weimar. Lembramos, um exército reduzido a no máximo 100 mil homens. Uma marinha de guerra substancialmente reduzida apenas para autodefesa, com navios bastante antigos e sem submarinos. E uma força aérea praticamente inexistente, apenas aviões de transporte, principalmente civis. Quando Hermann Göring assume o controle da nascente Luftwaffe, em 1935, ele a molda em algo que, em poucos anos, deverá se tornar letal. Algo nunca visto antes. Uma arma que podia atuar sozinha ou junto ao exército, como na Blitzkrieg, conforme as teorias do general von Seeckt de anos antes. E por isso, convido vocês a assistir novamente ao nosso vídeo dedicado justamente à figura de Hans von Seeckt. Mas Göring também era um político muito astuto, é preciso dizer.
Quando começam os anos 20, ele se aproxima de posições fortemente nacionalistas. É ele mesmo, bem inserido na alta sociedade de Munique da Baviera. Apresentar um jovem Adolf Hitler, na época pouco mais que um vagabundo. Aquele cabo de origem austríaca que se alistou em um regimento da Baviera tinha lutado nas trincheiras do Somme. Ele tinha sido ferido 2 vezes, a segunda nos olhos por uma irritação causada por gás, e tinha se tornado um informante da polícia. É Göring quem apresenta Hitler aos salões da alta sociedade, aos salões que realmente importam, onde, aliás, Hitler encontra terreno fértil para estimular, provocar, o medo do retorno dos vermelhos, daqueles comunistas que tinham tentado instaurar uma república soviética na Baviera, conseguindo dinheiro suficiente para planejar a ascensão ao poder. Ascensão essa que, como bem sabemos, não deu certo, pelo menos no início, com o golpe da Bürgerbräu Keller, que foi sufocado em menos de 24 horas. Göring conseguiu fugir da repressão que se seguiu. Não acabou na prisão como Hitler ou como Hess, e não teve clemência imediata do tribunal. Ao contrário, por exemplo, de Ludendorff e de Röhm, não, Göring teve que passar um período no exílio no exterior. E foi lá que ele começou a se tornar dependente de um derivado da morfina. Ferido na virilha durante os tumultos do próprio Putsch, Göring foi tratado com aquele remédio derivado da morfina, dos opiáceos, para aliviar a dor. E a partir daí, ele desenvolveria uma dependência cada vez mais trágica, chegando a se tornar praticamente um viciado. De volta à Alemanha, graças a uma anistia, ele inicialmente se tornou uma espécie de braço direito de Ernst Röhm, ou até um homem do mesmo nível, gerenciando as Sturmabteilungen, as seções de assalto, a base do partido nazista. Aqueles homens de camisa marrom que espalhavam o terror nas cidades, buscando confronto, até armado, com qualquer outra facção política, para depois atacar sinagogas, igrejas, centros sindicais, câmaras do trabalho e muito mais. Mas em 1931, algo diferente ocorreu, quase de surpresa. O velho presidente Paul von Hindenburg havia concedido a Hermann Göring, talvez por influência de círculos conservadores, o posto de general de infantaria, e tirou o uniforme marrom das Sturmabteilungen. Göring vestiu aquele novo uniforme, afastando-se imediatamente de Röhm, a ponto de se tornar um dos organizadores. Poucos anos depois da chamada Noite das Facas Longas, naquela noite do início do verão, em que o regime nazista realizou uma verdadeira limpeza, uma purga interna. Sob os golpes das SS caíram Röhm, mas também Georg Strasser, o ex-líder da ala radical mais revolucionária do partido nazista, que havia sido incluído na lista de inimigos, justamente por Hermann Göring. Hermann Göring que, no mesmo período, havia começado a elaborar a estratégia dos campos de prisioneiros para os inimigos do Estado e a teorizar o surgimento da polícia secreta, que viria a ser a Gestapo, posteriormente tirada dele por Himmler e entregue a Reinhard Heydrich, sendo depois incorporada ao futuro Reichssicherheitshauptamt. Esse era Hermann Göring antes da guerra. Mas durante a guerra, quem ele foi? Ele foi Marechal do Reich, título recebido durante o conflito, tornando-se, após Hitler, o oficial de mais alta patente no comando. Mesmo que, na verdade, se olharmos bem, Göring nunca comandou nada nem ninguém. Nem mesmo sua Luftwaffe, apesar de ser muito orgulhoso dela. Talvez orgulhoso demais, a ponto de proclamar várias vezes que nenhum avião inimigo jamais ousaria sobrevoar os céus da Alemanha ou bombardear o Ruhr. Promessas que não foram cumpridas, assim como seriam descumpridas as garantias oferecidas por Göring de uma cobertura aérea pela Luftwaffe durante a Operação Overlord, ou seja, o desembarque na Normandia. Aquela cobertura aérea que seria necessária para tentar repelir aquele enorme assalto anfíbio nunca aconteceu. E também por esse motivo, os aliados conseguiram desembarcar sem muitos problemas, exceto em algumas áreas da Normandia. E a partir dali, estabelecer uma poderosa cabeça de ponte para retomar a Europa. Göring era militar, mas não totalmente levado a sério. No meio do conflito, sua influência militar já havia sumido. Ele tinha se tornado mais um organizador, tinha se tornado o chefe do escritório do Plano Quadrienal.
um plano de rearmamento contínuo da Alemanha e de desenvolvimento econômico agressivo, além de novas tecnologias cada vez mais avançadas. Ele também se tornou, pelo menos inicialmente, o organizador de uma espécie de migração judaica forçada para fazer da Alemanha uma terra sem judeus, inicialmente pensando em transferi-los para outro lugar. Foi também o próprio Göring quem assinou a primeira ordem para a definição do chamado problema da raça judaica, a famosa solução final. Devia-se a Göring a ordem dada a Reinhard Heydrich para convocar, em janeiro de 1942, em uma mansão em Ambrosi-Wannsee, em um bairro ocidental de Berlim, uma reunião que mudaria a história. Já falamos sobre isso. Enquanto isso, Göring foi deixado de lado. E não só isso. Mesmo tendo sido nomeado em 1941 como o primeiro na linha de sucessão como Führer, atrás de Adolf Hitler, e à frente desse, que logo depois fugiria para a Escócia com um movimento bastante enigmático. Pois bem, Göring tinha se tornado quase um pária dentro do regime, e não só porque seus vícios estavam cada vez mais evidentes. A certo ponto, ele chegou a pesar 140 quilos, algo anormal para uma pessoa de altura relativamente normal, na média. Ele não só continuava a usar entorpecentes e bebidas alcoólicas. Ele se comportava quase como um imperador romano, com togas, túnicas, unhas pintadas de vermelho, a cítara para tocar, como se sentisse um Nero moderno. Aos seus visitantes em sua propriedade rural, Karim Hall elogiava os clássicos latinos, elogiava o Império Romano, dizia que o Reich milenar seria um novo Império Romano. E mostrava suas coleções de arte, aquelas coleções que, como dissemos, eram fruto de saques. Na Europa, ele já era bastante incômodo para alguns. Esse alguém era Martin Bormann, secretário do partido, uma espécie de monstro de duas cabeças. Göring e Bormann, um contra o outro. Bormann sussurrando no ouvido de Hitler e Göring gritando por causa de tudo isso. Um confronto que teria terminado em abril de 1945, um mês especial e decisivo, pois, com a guerra perdida, Hitler decidiu permanecer em Berlim para morrer. Já discutimos isso em outro vídeo. E enquanto Göring não queria ficar em Berlim, Bormann tinha ficado com o chefe. Göring não. Ele tinha se retirado para Berchtesgaden, a propriedade nas montanhas que Hitler tanto gostava, exceto pelo Ninho da Águia, que ele não gostava de frequentar porque sofria de vertigem. No Berghof, Göring tinha optado pelo movimento final para tomar o controle do Reich. Por outro lado, ele não se iludiu e entendeu que Hitler decidira ficar em Berlim para morrer como uma terça-feira. Em 22 de abril de 1945, Göring redigiu um telegrama muito bem escrito para pedir a Hitler autorização, dentro de poucas horas, para assumir pessoalmente como herdeiro do Reich, considerando já comprometida a capital, Berlim, e, portanto, todos os seus ocupantes. Naquela ocasião, Bormann colocou sua vingança em prática. Sussurrou mais uma vez no ouvido de Hitler, sugerindo que Göring era um traidor. A prova disso era o telegrama, a vontade de passar por cima de um Führer vivo para assumir seu lugar. Hitler, que tinha se tornado cada vez mais paranoico. Nesse caso, ele ouviu Bormann e ordenou a prisão imediata do Marechal do Reich, que foi executada. Não a sua execução, apesar de Bormann ter insistido. Göring passa parte dos últimos dias do regime nazista em prisão domiciliar até o 1º de maio de 1945, quando as SS estacionadas em Berchtesgaden basicamente o deixam livre. Eles não têm mais ordens. Hitler está morto, Goebbels se suicidou. Göring é inútil. Göring, nesse momento, toma outra decisão, a de se render aos americanos. Ele sabe que os soviéticos não teriam piedade. Talvez com os americanos pudesse haver diálogo. Principalmente porque, assim como outros altos membros do regime, como Himmler, Göring acredita que pode negociar uma paz ou, de qualquer forma, vender o que sabe aos americanos. Talvez até contando com uma suposta benevolência em relação aos judeus. Graças também aos bons ofícios do irmão, que nunca... O Estado nazista, ao contrário, tentou salvar alguns judeus dos campos de concentração e das câmaras de gás. Em 9 de maio de 1945, 24 horas após a rendição incondicional da Alemanha, assinada por Keitel e Jodl, Göring se rende aos americanos. Mas os americanos não pretendem tratá-lo exatamente como um igual. Pelo contrário,
o prendem. Göring será um dos protagonistas do mega julgamento de Nuremberg, que fará história. Um julgamento por crimes de guerra e contra a humanidade, dos quais Hermann Göring também é acusado. Apesar de tentar se defender de várias maneiras, apesar de testemunhar no banco, mas de forma às vezes reticente, às vezes enigmática, admitindo e negando, mas sem dar a impressão de ser plenamente sincero ou arrependido. E quando o Tribunal Internacional pronuncia a sentença de condenação à morte por enforcamento, Göring tem um último gesto de orgulho. Pede, como velho soldado, para ser fuzilado. Mas esse favor não lhe é concedido. Ele também terá que ser enforcado. E então, como ele reage? Suicidando-se. Com uma cápsula de cianeto. Uma cápsula sobre a qual surgirão muitos mistérios, muitas conjecturas. Há quem diga que a cápsula foi fornecida por um de seus carcereiros, um oficial americano, com quem Göring havia feito uma pequena amizade na prisão. Há quem diga, quase como uma hipótese romântica, que a cápsula lhe foi passada com um beijo por sua segunda esposa, ou por uma de suas amantes, durante uma espécie de visita conjugal na prisão. A principal hipótese é que a cápsula pertencia a um lote de 3 cápsulas que Göring sempre levava consigo. Talvez fosse a cápsula que Göring carregava sob a gola do casaco e que conseguiu esconder durante uma revista pessoal. Ou talvez fosse a cápsula que ele guardava em um potinho de creme para o rosto, ele tão vaidoso e que ficou lá até o momento de precisar usá-la. Ou talvez fosse uma cápsula que ele carregava em um pequeno compartimento das botas e que de lá ele teria recuperado justamente para se suicidar. O que é certo é que, depois de morrer ao morder aquela cápsula de cianeto, o cadáver de Hermann Göring é mostrado ao público mesmo assim. Ele aparece após todas as execuções por enforcamento, sendo a de Arthur Seisinger a última. Por que ele é mostrado? Para evitar especulações, para evitar que surjam lendas negras, lendas sobre supostas fugas ou salvamentos, ou salvo-condutos. Não, Hermann Göring, o corpulento, gordo, viciado em heroína, amante da arte, do excesso, marechal do Reich, está morto. Ele morreu há 76 anos e dele se guarda uma lembrança um pouco estranha. Uma lembrança do homem que havia revolucionado a aviação, mas que ao mesmo tempo saqueou a arte da Europa. Do homem que amava o belo, mas que havia se deformado a ponto de se tornar quase impossível de ser contido por qualquer uniforme. Pois bem, na Berlim do final dos anos 30, circulava uma piada sobre Hermann Göring. Diziam que Hitler, ao final da Noite das Facas Longas, ficou surpreso ao saber que Einstein era homossexual. E então diziam, imagina a cara que o Führer vai fazer quando perceber que Himmler é míope, que Hess é burro, que Goebbels manca e que no fundo Hermann Göring é só um gordo esperto.